Muito boa noite, muito boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Nosso programa Os Caminhos de Paulo, de número 20. É isso aí, muito bem. Os Caminhos de Paulo, aqui pela Associação Espírita Caritas. Nosso programa de toda segunda-feira à noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Muito bem. Hoje, nosso programa de número 20, Os Caminhos de Paulo. Estamos aqui já há alguns programas conversando um pouco mais sobre a Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, carta de Paulo, então, à comunidade de Roma. Aqueles que já tinham então começado lá a comunidade, né? Paulo não é uma comunidade onde Paulo não foi o Paulo que começou a comunidade. A comunidade já existia quando Paulo então se propôs a essas missões, se propôs então a acompanhar aqueles, né, que estavam lá em Roma. Já tinha feito contato com eles, né? Já tinha passado por lá algumas vezes. Era a intenção de Paulo expandir a partir de Roma, né, a sua comunidade. Então Roma para ele era uma comunidade, era uma turma importante, né? Graças a Deus, graças a Deus, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente, gratidão aos nossos irmãos queridos, bons espíritos, benfeitores, coordenadores desse programa, coordenadores desse nosso projeto, Os Caminhos de Paulo. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os nossos irmãos e irmãs conduzidos até aqui, encarnados e desencarnados, encaminhados até esse momento nosso de estudo, de trabalho, de aprofundamento na nossa evangelização. Gratidão aqui pela Associação Espírita Caritas, esse canal do Instagram aqui da Associação Espírita, que nos cede esse espaço para que a gente possa trabalhar um pouco mais nesse processo de evangelização daqueles que são assistidos aqui pela Associação Espírita Caritas e para aqueles que acompanham conosco, né, todo esse trabalho. Gratidão a todos, gratidão estarmos sempre juntos aqui. Isso é prazeroso para nós, é muito bom a gente estar aqui à noite, às 19 horas com Caminhos de Paulo, às 21 horas com o Homem Espírita, né? E é bom sempre salientar, né? Eu gosto aqui sempre de salientar que eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum estudioso da Bíblia, né? Não sou nenhum doutor bíblico. Sou um apaixonado pela doutrina espírita, um pouco filósofo, não é? E gosto então de trazer esses conhecimentos do Novo Testamento, gosto de trazer esses conhecimentos da Boa Nova, para que a gente possa entender um pouco mais, né? Termos um pouco mais de recursos, termos um pouco mais de conhecimento, de recursos, de instrumentos importantes, de ferramentas importantes, de conhecimentos importantes, para que a gente possa avançar, adiantar na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral,
e principalmente nós aprendemos um pouco mais como lidar, né, com os nossos desafios, como lidar com as nossas montanhas, como lidar então com a prática da fé, como lidar com os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Como podemos praticar esses ensinamentos aqui durante a nossa existência. O que nós podemos utilizar para o nosso comportamento, né? O que nós podemos aprender para que a gente possa aprimorar o nosso comportamento avançando, né? Nesse avanço da doutrina com a doutrina espírita na nossa jornada espiritual, na nossa jornada humana. Então, esse é o nosso motivo, né? Esse é o motivo pelo qual eu sou César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas. Por isso, então, a gente desenvolve esses projetos de evangelização para que a gente possa, então, maturar mais, né? Para que nós possamos, então, estar mais maduros, para que a gente possa avançar nesse processo evolutivo, então. Não é isso? Boa noite, Maíra! Sim, agora você está acompanhando aí, eu sei, entendi tudo. Tá tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. É um prazer tê-los aqui conosco sempre, né? Então, como nós estávamos dizendo, hoje nós estamos aqui continuando, então, a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, não é? Nós estamos aqui seguindo, então, os capítulos, né, da carta de Paulo. Nós estamos evoluindo aqui nas cartas de Paulo, não é? Eu tenho tomado cuidado para a gente não ficar lendo todas as cartas, né? Sugiro, inclusive, aqueles que estão acompanhando, né, todos esses programas. Quem não assistiu os programas até aqui, nós já estamos hoje no programa número 20. Quem não assistiu os outros programas, os 19 programas, eles já estão lá no canal do YouTube da Associação Espírita Cartas. Já estão todos lá à disposição de todos, né? Basta você entrar lá no canal do YouTube e assistir as outras aulas, os outros programas, para que você possa entender, né, a nossa jornada, esse nosso crescimento, né? Essa nossa evolução aí de todos os temas que estão por trás, os temas comportamentais que estão por trás aí das cartas de Paulo, não é? Entre lá no canal do YouTube, curta, acione lá o sininho, né, para que você possa receber as atualizações. E aqui também no canal da Associação Espírita Caritas, aqui no Instagram, nós temos aí os outros programas também já gravados aí, ficam gravados aqui no Instagram também, os demais programas, né, os demais programas de Paulo, os demais programas dos caminhos de Paulo, não é? Hoje nós estamos aqui já no capítulo 7, então, da carta aos Romanos de Paulo, não é? E eu estava dizendo agora há pouco que a carta aos Romanos, ela é uma carta muito importante, é uma carta de origem, né, do próprio Paulo. Paulo pede que escreva, né, Técios, né, que escreva essa carta. Ele dita então a carta para que possa ser direcionada até aos romanos. O que acontecia com os romanos naquele momento, né? Na segunda metade do primeiro século, né, em torno de 55 depois de Cristo ali. Então, quais eram os problemas da comunidade que a comunidade romana passava naquele momento? Os mesmos problemas que geralmente nós passamos aqui na nossa época, né? Problemas com entendimento, problemas com o pecado, problemas com o entendimento da lei divina, né? Problemas de dificuldade moral, não é? Problemas com a prática da lei divina, com a lei que Paulo inclusive chama a atenção aqui no capítulo 7. Nós temos essa configuração do capítulo 7, né? É um puxão de orelha de Paulo para aquela comunidade. Então, o que acontece, né? A comunidade de Roma manda, então, um texto, uma carta
para Paulo, dizendo dos problemas que eles passavam lá. A gente tem feito esse comentário nos outros programas, né? Nós não temos acesso à carta problema, nós temos acesso à carta resposta, que é a carta de Paulo, né? Mas a gente pode compreender durante os estudos aqui, durante essa análise das cartas de Paulo, com base nas fontes de pesquisa aqui que nós utilizamos, né? A gente pode perceber que então os problemas pelos quais eles passavam lá eram justamente estes, né? Problemas de caráter moral principalmente. E problemas com base na prática das leis divinas, não é? Então era Roma, uma metrópole, uma cidade muito grande, gente de todo tipo, gente de todo lugar, não é? O mundo inteiro passava ali por Roma, então a comunidade acolhia pessoas de todo jeito, de todo tipo, de toda crença, de toda, né, de todos os hábitos, né? Tem uma das fontes de pesquisa que eu utilizo aqui, inclusive, que é de um teólogo estudioso, né? Que é de um teólogo e ele traz aqui uma questão interessante, né? Ele traz aqui num dos parágrafos aqui do texto, olha só, um comentário que eu particularmente achei interessante, né? Ele traz assim, dizendo assim: na igreja de Roma tinham surgido dificuldades de natureza doutrinária e de natureza prática, e Paulo tinha sabido desses problemas, sabido através também de carta, né? Sabido também através de informação que chegava para ele. Alguns dos membros gentios, porque quem fazia parte da comunidade de Roma, né? Não eram judeus, eram os gentios. Alguns pouquíssimos judeus, mas mais os gentios, ou seja, né? Como é que a gente entende o que é judeu, como é que a gente sabe o que é judeu, o que é gentio, né? Imagina uma turma de judeu. Quem não é judeu é gentio, né? Então todo mundo que não praticava a lei judaica, não praticava a lei mosaica, não fazia, né, não cumpria com aquelas práticas que eram a doutrina daquela época, era gentio, né? Da mesma abusavam da liberdade cristã. Olha só, abusavam da liberdade cristã, participando de alimentos oferecidos a ídolos. Alimentos oferecidos a ídolos. Vocês têm notícia, por acaso, de alguém que, por acaso, tenha passado aí num caminho, numa rua qualquer, e tenha encontrado, talvez numa encruzilhada, alguma oferenda, né, dessas praticadas por esses costumes, de outras linhas, né, espiritistas, né? Por exemplo, candomblé, ou mesmo a Umbanda, né? Vocês têm notícia de alguém que já passou por algum desses lugares e mexeu nessas oferendas e se alimentou dessas oferendas? Vocês têm notícia disso, não? Então, pois é. Hoje, a gente tem o século 21. Imagina, mais de 2000 anos depois disso, e ainda as coisas acontecem do mesmo jeito. Liberdade cristã, vocês têm notícia de alguém que abusa um pouco da liberdade cristã para conseguir alguma coisa de cunho próprio? Vocês têm notícia disso? Não? Vocês conseguem lembrar de alguma notícia desse tipo? Pois é, mais de 2000 anos depois as coisas acontecem do mesmo jeito, não é? Fazendo outras coisas perniciosas que eram especialmente ofensivas para o segmento judaico daquela igreja. Então observe que naquela época já acontecia uma série de problemas graves, né? Principalmente orientados para a ordem moral. Então, observe que
a comunidade de Roma, então, né, a comunidade de Roma já vinha ali vivenciando problemas que perpetuariam para o resto, né, da vida da humanidade. Até hoje nós ainda temos algumas notícias de coisas que são praticadas ainda desse tipo, né? Ou seja, desalinhado praticamente com as coisas, com os deveres morais que a gente precisa de seguir. Muito bem. O capítulo 7, particularmente dizendo, né? O capítulo 7, praticamente dizendo, chamando a atenção aqui para nós, e hoje nós vamos aqui praticamente juntar aqui alguns capítulos do capítulo 7. Nós vamos... o capítulo 7, ele starta os próximos capítulos até o capítulo 11, né? O capítulo 7, ele vai sendo repetido, o foco do capítulo 7, ele vai sendo repetido até o capítulo 11, que é o quê? O conflito entre o convívio o conflito entre a prática da antiga aliança com a nova aliança, né? Então, existe um conflito entre essa comunidade. Por quê? Porque a antiga aliança, ela é muito mais antiga, ela tem muito mais tempo, né? Ela vem de uma tradição muito forte. O que é a antiga aliança? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais nisso, mas o que é a antiga aliança? A antiga aliança são todas as promessas de Deus para o povo israelita, não é? Todas as promessas juntadas são fundamentos da antiga aliança. Principalmente a retirada do povo israelita do Egito, a separação desse povo, né, de deixá-los, fazer com que eles deixassem de ser escravos. E ali aquele caminho que eles fazem, todo aquele trajeto que eles fazem, os vários anos, né, percorrendo o caminho em busca do mundo perfeito, em busca do caminho perfeito que eles seguiam, e um evento que é esclarecedor ali na antiga aliança, que starta uma série de outras questões particulares daquela época, que é a colocação de Deus para Moisés dos 10 mandamentos. Então esse é um evento muito importante, muito interessante para nós na doutrina espírita, porque é a revelação, é chamada de a segunda revelação, não é? É chamada de a primeira revelação, não é? A primeira revelação, que é os 10 mandamentos, que é a lei de Moisés, a segunda revelação, a vinda de Jesus, a terceira revelação considerada como a doutrina espírita, né? Então, é um evento extremamente importante para nós, para que a gente possa entender todo esse movimento, entender esse conflito que existia na comunidade de Roma. O grande problema que balizava ali a história com os romanos, da comunidade romana, é justamente esse conflito que existia entre a prática da antiga aliança, a prática dessas antigas leis, a prática da Torá, a prática da lei judaica. A lei judaica era complexa, era uma lei muito impositiva, né? Uma lei que era uma prática que determinava efetivamente a obediência, né? Se você obedecesse às leis, você seria salvo. Se não obedecesse às leis, você não seria salvo e estava tudo acabado, né? Você estava condenado praticamente, né? Então era uma prática realmente condenatória, era uma prática complicada, a prática disso era muito complicada. Só que o que acontece? Ela tem um período tradicional muito maior do que a nova aliança. Onde começa a nova aliança? A nova aliança começa com a ressurreição do Mestre Jesus. É exatamente esse ponto. Então, a partir daí, com a ressurreição do Mestre Jesus, então veja, nós temos ali vários anos, né?
alguns séculos se passaram com essa doutrina, com esse tradicionalismo judaico. Alguns séculos. E aí então nós temos, a partir da ressurreição do Mestre Jesus, a tentativa do movimento cristão implementando essa nova percepção da lei. Implementando essa nova percepção que o mundo deveria ter a respeito da lei. Nós vamos falar um pouquinho mais disso agora adiante, não é? Então, esse é o grande ponto aqui do capítulo 7 da carta aos Romanos. Esse é o ponto crucial. E aqui Paulo então vai repetir vai bater um pouco nessa tecla, vai chamar um pouco essa atenção a partir do capítulo 7 até ali no capítulo 11. Ele vai fomentar esse assunto, né? E aqui no capítulo 7 eu pesquei aqui alguns versículos importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, para a gente começar a perceber um pouco esse puxão de orelha, né? A gente perceber um pouco o que se passava ali de dificuldade, então, com aquela comunidade. No no versículo 1 do capítulo 7, Paulo começa o capítulo 7 chamando a atenção daquela comunidade da seguinte forma. Versículo 1, capítulo 7, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo tempo que vive. Então observem como é que ele, né, como ele é objetivo, como ele é aqui radical no versículo 1. Não sabeis vós, ou seja, então ele já está chamando a atenção daqueles, olha, vocês já entenderam o que está acontecendo, né? Vocês já reconheceram a nova lei, vocês já tomaram posse do que é a lei de Jesus, não é? Do que o Mestre Jesus veio trazer para nós, não é? Qual que é a nova percepção dele? Qual que é a nova lei que ele veio trazer? Qual que é a boa nova? Não é? Qual que é o maior mandamento? Quais são as leis naturais? Qual é a lei divina? Não é? Quais são as leis naturais? Qual é a lei divina? Não sabeis vós, irmãos? E ele acrescenta, pois que falo aos que sabem a lei. Então, ou seja, eu estou falando com vocês e vocês eu não estou falando para quem não conhece nada da lei. Vocês da comunidade, eu estou falando para quem conhece a lei. Não é? Então, se você conhece a lei, qual é o problema? Não é? Pratica-se a lei, não é? E exercite essa lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Outro versículo interessante que nos chama a atenção é o versículo 14. Versículo 14 também é um versículo importante, olha só. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então o que ele está chamando a atenção aqui, não é? A lei que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer, a nova percepção da lei, ela é diferente da anterior. Por quê? Porque a anterior ela é um conjunto de preceitos, é um conjunto de normas, ela prega a obediência. Então ela é mais externa, não é? Ela é mais com relação ao ato do homem, à prática do homem, às atitudes humanas,
do que o seu pensamento, os seus sentimentos, não é? Do que a parte espiritual humana. Então, por isso ele chama atenção aqui no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, essa lei que o Mestre Jesus veio trazer para nós, ela tem a ver com o nosso coração, com o nosso sentimento, com aquilo que nós pensamos. Em um programa nosso desse atrás, né, se não me engano, foi o programa número 18, eu coloquei aqui para nós, durante o programa, né, uma oração nossa que veio para nós intuitivamente, né? Como Deus nos conhece, como o nosso Pai nos conhece. O Pai nos conhece pelos nossos pensamentos. O Pai nos conhece por a forma nossa de pensar, pela nossa forma de pensar. Não somente pelas nossas atitudes, não somente pelo nosso título, nosso nome de família, aquilo que nós fazemos, a nossa profissão, o que eu tenho, o que eu visto, o carro que eu tenho, o que eu faço na minha vida. Ele nos conhece pela nossa forma de pensar. Por quê? Porque a nova lei, ela é espiritual. A nova lei, a lei ela está conectada ao nosso coração, está conectada aos nossos sentimentos. Por isso, então, aqui no versículo 14, Paulo chama a atenção dessa forma. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora, o pecado, ele é carnal, ou seja, ele é por causa das nossas atitudes. Né? São os nossos atos que nos levam ao pecado. Outro versículo importante, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Por que isso? Né? Por que ele chama atenção disso? São os maus hábitos, não é? Os nossos maus hábitos nos levam a atitudes que nós não devemos executar, que nós não devemos realizar. Então é aí que nós precisamos também de darmos atenção às nossas, né, ao que nos leva às nossas angústias. Essa desaproximação com o centro, não é, que é o nosso Pai, o nosso Deus, a lei divina. Então essa desaproximação, essa descentralização, esse acreditar que nós é que devemos, né, nós é que somos nós que tomamos por decisão, né? Nós é que decidimos a nossa vida. Então essa descentralização de Deus, não é, onde Deus deveria ser o centro, Deus é que cuida da nossa vida, Deus é que nos ajuda a decidirmos pelo que nós devemos fazer ou não, não é assim? Então, essa descentralização, acreditar que eu que tomo conta da minha vida, é que nos leva às nossas angústias, nos leva às nossas faltas, não é assim? Outro versículo importante, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E o versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora observe essa palavra, que eu mesmo, com o entendimento. Então, seguir a lei, não é? Perpassa por isso, perpassa pelo nosso entendimento da lei, perpassa pela nossa compreensão dessa lei maior, dessa lei divina. Então a gente pode observar aqui que o grande conflito, não é? Essa passagem da antiga aliança para a nova aliança, não é? Da antiga prática, que era uma prática por obediência, era uma prática de seguir regras, seguir normas, seguir um conjunto de normas que eram postas ali para que então esses seguidores fossem obedientes a ela, e a salvação seria por meio então da obediência dessas leis, não é assim?
para a nova prática, para o novo hábito. Então percebe que o conflito está justamente aí nessa mudança de hábito. Esse é o grande conflito. A mudança de hábito, a mudança do jeito de ver as coisas, a mudança de um novo jeito de ver essa lei, não é? A mudança de ter uma nova percepção, não é assim? Eu coloquei aqui algumas anotações, né? Essa antiga, o Antigo Testamento, a antiga lei, né? Celebra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e exigia obediência à lei mosaica, que incluía normas, preceitos, sacrifícios diários, tudo orientado ao nível de evolução daquela época, não é? Era a forma de educar moralmente aquelas pessoas. Então, precisava essa antiga aliança, esse conjunto de leis, esse conjunto de preceitos, conjunto de regras, era a maneira de educar aquele povo com aquele nível de educação, com aquele nível de evolução intelectual, moral, não é? Era a maneira com que Deus, naquela época, viu para que pudesse trazer, então, uma prática mais repreensiva, vamos dizer assim, não é? Quando vem, então, o Mestre Jesus praticar a nova percepção dessa lei, ele vem trazer, então, uma nova percepção disso. Ele vem, então, trazer um novo hábito. Ele vem trazer uma nova maneira de ver, não é? E nós temos essa dificuldade no nosso dia a dia. É justamente aí essa grande dificuldade que nós temos, não é? De abandonar esse homem velho, abandonar esse homem antigo, abandonar os maus hábitos, abandonar a antiga prática que nós tínhamos, e isso nós vamos trazer aqui na doutrina espírita, nós podemos perceber isso, a gente vem trazendo isso desde outras existências. Lembram-se? Nós somos espíritos milenares, nós somos espíritos imortais, nós estamos vindo de encarnação em encarnação, reencarnando, encarnando, reencarnando, desencarnando. Nós estamos vindo por várias existências, nós estamos vindo aprimorando a nossa moral. E é difícil para nós, não é? É difícil para nós abandonar as nossas mazelas, abandonar as nossas dificuldades antigas, abandonar as nossas más paixões, abandonar aquilo que nós estamos habituados a ser, abandonar o nosso orgulho, abandonar o nosso ego, a nossa vaidade, abandonar a nossa falta de humildade, a falta de paciência, a falta de tolerância. Quantas e quantas vezes para nós ainda é olho por olho, dente por dente? Quanto que ainda para nós é difícil olhar para o nosso irmão como um olhar espiritual? Quanto que isso é difícil para nós ainda? Olharmos para o nosso irmão, olharmos para o nosso próximo e ver ali um espírito em evolução. Como que é difícil nós nos encontrarmos conosco mesmo e estar diante das nossas imperfeições. Como que é difícil para nós ainda, no nosso dia a dia, nós praticarmos o perdão às ofensas, a indulgência, a benevolência com o próximo. Como que para nós isso ainda é difícil. Como que para nós isso ainda é desafiador. Por quê? Porque a nossa dificuldade de mudança de hábito, a nossa dificuldade de enfrentar de aceitar essa nova maneira de ver as coisas. É justamente aí que moram as nossas expiações, que moram as nossas provas, que moram as nossas dificuldades, os nossos desafios. É justamente nesse ponto, na mudança de hábito, a mudança de vermos as coisas, a mudança de olharmos, né? Esse exercício de olharmos para as situações da nossa vida, olharmos para as situações que nos afligem, nós mudarmos o jeito de pensar sobre isso.
não é? A dificuldade que nós temos de praticar a bondade, de praticar a benevolência, de praticar a aceitação das dificuldades, não é? Nós ainda nos ofendemos por muito poucas coisas. Nós ainda exercitamos uma ansiedade perene, porque nós queremos as coisas do nosso jeito, é o nosso orgulho. Nós queremos as coisas da nossa vida ainda do jeito que a gente quer, na velocidade que a gente quer, na hora que a gente quer, como filhos mimados que nós somos de Deus, não é? Nós queremos as coisas do nosso jeito. Nós pedimos as coisas ao nosso Pai e queremos ao bel prazer no nosso tempo e a hora. Então, todas essas dificuldades nossas, de atitudes, de forma de pensar, de hábitos, isso a gente vem trazendo de muito antigo. E os nossos conflitos existem justamente aí, na maneira de nós conseguirmos ver as coisas de maneira diferente. Não é? Como é que eu consigo olhar para as coisas na minha vida e pensá-las de maneira diferente? E pensar de forma diferente, não é? Pensar de acordo com uma nova aliança. O que é a nova aliança? Também conhecida como Novo Testamento, é uma promessa de Deus de perdoar o pecado e restaurar a comunhão com a humanidade. A nova aliança foi predita pelos profetas Moisés, Jeremias, Ezequiel. A nova aliança é definitiva e acontece no mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O sangue de Jesus na cruz selou essa nova aliança com Deus, uma aliança de graça e de vida. Então, a nova aliança, ela começa justamente aí, na ressurreição do nosso Mestre Jesus, não é? Então, essa é a nossa grande dificuldade, conseguirmos olhar, não é? Conseguirmos olhar para esse novo jeito, né? Para essa nova forma, não é? Então, nós temos aqui 3 momentos a serem observados, 3 momentos muito importantes. O primeiro momento é isso, é entendermos o que é a antiga aliança. Entendermos que essa antiga aliança, ele era formada por regras e práticas que aconteciam, que tinham que acontecer daquela forma, de maneira obediente àquelas leis, porque era a maneira de educar aquelas pessoas. O segundo momento é a nova aliança. A nova aliança com a ressurreição do Mestre Jesus, na cruz, o que ele veio nos ensinar? Ele veio nos ensinar a nova maneira de olhar para essas leis. Né? Ele no capítulo 1, né, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos justamente essa colocação, não é? Essa colocação do Mestre Jesus. Em Mateus, no capítulo 17, em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, não é? O nosso Mestre Jesus diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota, ou seja, enquanto existir uma única pessoa e um único ponto, não é? Então, ou seja, ele não veio destruir a lei, mas ele veio fazê-la cumprir. Só que cumprir com uma outra maneira, cumprir de um outro jeito, não é? Cumprir de uma outra forma. Cumprir com uma outra ótica, uma outra percepção, uma outra visão dessa lei, não é? Então, o segundo ponto importante é esse, é entendermos que a nova aliança, ela veio uma aliança para mudar os nossos hábitos, mudar o nosso comportamento.
a maneira de nós olharmos para o nosso comportamento de maneira diferente. E aí, perpassa em olharmos o nosso próximo de maneira diferente, não é? Perpassa por nós olharmos para o nosso próximo de maneira diferente. E o terceiro ponto importante, que é a visão espírita, a visão para nós da doutrina espírita, nós espiritistas, olharmos para esse movimento também como uma forma de uma nova revelação para nós, né? A nossa visão com base na doutrina espírita, nós olhamos para isso como uma evolução espiritual, não é? A misericórdia divina, para nós, nos concede essa evolução espiritual. Então, estamos num processo evolutivo para alcançarmos a felicidade e a nossa paz interior, não é? Então, isso é muito importante, nós entendermos esse processo, né? Esses três momentos, esses três elementos importantes, dois deles considerados aqui no capítulo 7, aqui da Carta aos Romanos, do capítulo 7, e eu disse agora há pouco, né, o capítulo 7, esse mesmo tom, Paulo então repete esse mesmo tom até ali pelo capítulo 11, mais ou menos, né? Ele vai colocando isso dessa forma, essa condição que nós temos de observar então esta prática da nova aliança. Ele fala para aqueles que já conheciam a lei, como nós aqui na doutrina espírita, nós já conhecemos a lei. Nós espiritistas já conhecemos a lei divina, não é? Nós já conhecemos qual é a base da lei divina, não é? Se não conhecemos, vamos voltar um pouco atrás. Vamos dar alguns passos atrás, então, e vamos verificar ali lá na antiga, né, na antiga lei. Vamos ver lá na antiga aliança. Vamos nos reportar lá aquele momento de que Moisés então recebe os 10 mandamentos. Quem aqui conhece, quem aqui lembra dos 10 mandamentos? Nem eu mesmo me lembrava efetivamente dos 10 mandamentos, né? Eu fui, ao estudar, ao fazer as minhas pesquisas aqui, eu fui me conectar novamente aos 10 mandamentos, né? E para a gente poder perceber o quanto isso é importante, né? Os 10 mandamentos, então o primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E os demais? Não farás para ti imagens, não é? Então, olha só, os 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não farás para ti imagem esculpida, ou seja, não adorará outros deuses, né? Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado, ou seja, lembra-te do dia de descanso, não é? Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10, não cobiçará a casa do teu próximo, ou seja, não cobiçar coisas alheias. Agora observe essa divisão dos 10 mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos, eles estão conectados ao ser humano. Os 4 primeiros, eles estão conectados, não é, ao amor de Deus. Eles estão conectados ao sentimento do ser humano. Estão conectados a essa conexão, né, ao amor do Divino Mestre, ou seja, ao amor a Deus sobre todas as coisas. Olha só, amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não farás para ti imagem esculpida, ou seja, você não vai adorar, você vai adorar a Deus, e Deus não tem escultura, Deus não tem imagem, não é? Não precisa de adorar imagens, não é assim? Ele não tem imagem, a gente não sabe como é Deus, Deus é o todo, não é assim? Deus é o princípio de tudo, é a causa única, é a causa princípio de tudo, não é assim?
é a causa, é a inteligência de tudo. Então, como é que nós não temos imagem de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, também está conectado a Ele, não é? Lembra-te do dia de descanso, para santificar o nome, santificar a obra divina dele. Então, os 4 primeiros estão conectados ao amor do Pai, não é? Ao amor do Pai. E daqui a pouco nós vamos chegar lá no Novo Testamento. Daqui a pouco nós vamos chegar lá na Nova Aliança, né? Que aí então Jesus complementa isso. Jesus confirma isso naquela prova que acontece, né? Um dos fariseus, um dos doutores da lei, tenta provar Deus ali diante dos discípulos, diante das pessoas que o seguiam, e faz uma pergunta, né? Qual que é a maior lei? Né? O que está escrito na lei? Não é assim? E os 6 outros? Os 6 outros estão... Os 6 outros, né? Os seis próximos mandamentos, então, está se relacionando ao que eu faço pelo outro. Está se relacionando ao próximo. Então, está se relacionando às minhas atitudes. Então, olha, essa é a base da lei natural. Esta é a base da lei divina. Nós não podemos nos desconectar disso. Então, quando Paulo fala aqui para os romanos, olha, eu estou conversando com vocês que já sabem da lei, não é? Então, a dificuldade que vocês estão tendo é de praticar a nova lei. Então, eu falo com vocês com quem já conhece isso, não é? E eu estou falando com vocês com quem já conhece que essa lei ela é espiritual, não é material. Essa lei é espiritual, essa lei é sentimental, essa lei é relacionada ao amor, não às suas atitudes. Não é? Então a dificuldade que vocês estão tendo é de olhar para a lei de outra maneira, como a mesma dificuldade que nós temos. Não é? Agora então, fomos lá nessa cena, né? Fomos lá na cena de Moisés, vamos lá agora na cena em que está lá no nosso Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Então, no capítulo 22, Jesus diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro. Semelhante a este, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Então observe que ele resumiu aqui os 10 mandamentos. Ele resumiu aqui a base de toda a doutrina. Ele resumiu aqui a base de toda a legislação, de todo o nosso código de conduta. Então, a nossa prática divina, a nossa prática do dia a dia, o nosso exercício diário e contínuo é justamente nos atentarmos para essas 2 leis. Agora, não podemos nos desconectar dos 10 mandamentos. Não é? O que é amar ao próximo como a ti mesmo? Honrar teu pai e tua mãe é o teu próximo. Não matarás, o teu próximo. Amar o teu próximo. Não adulterarás, é o teu próximo. Não furtarás, teu próximo. Amar o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Não cobiçará coisa alheia do teu próximo. Então observe que os 10 mandamentos estão contidos nessas 2 leis. Os 10 mandamentos estão contidos nessas 2 leis. Amarás o teu Deus. Amarás o teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, o seu espírito e com todo o seu entendimento. Olha só, sentimento, espírito e entendimento. Razão, sensação, razão, não é? Intelecto, coração e alma. O que é alma para nós, gente?
que é alma para nós? Para nós da doutrina espírita, o que é alma para nós? Importante nós termos esses entendimentos, né? É muito importante termos esses entendimentos. Não é isso? O que é a alma para nós da doutrina espírita? A alma é o espírito encarnado. Não é? A alma é o espírito encarnado. Correto? Para nós da doutrina espírita, a alma é o espírito encarnado. O espírito desencarnado é espírito. Não é? Então, nós enquanto encarnados, nós somos alma. E depois que nós desencarnarmos, continuamos espírito. Aí nós vamos encarnar de novo alma, considerados alma. Não é? Nós não nos transformamos em alma não, viu gente? Nós continuamos sem espírito. Só que nós somos considerados alma, não é assim? Para ficar mais claro o entendimento, né, para nós pobres e ignorantes, não é assim? É para que fique mais fácil o entendimento, né? Para nós que ainda precisamos muito dessa evolução, né? Então a alma é só para a gente poder entender. Então olha só, amar a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu sentimento e com todo o seu espírito. Essa é a primeira lei. E a segunda, amar ao próximo como a ti mesmo. Então está aí contido todos os 10 mandamentos que Moisés então recebe lá no monte, nas 10, né, nas 2 tábuas dos 10 mandamentos. Não é isso? Isso é a base lá da antiga aliança. Vem o Mestre Jesus então e coloca esse novo hábito. Está aí o nosso conflito, está aí o nosso grande conflito de ter esse entendimento, não é? Então, a partir de agora, né, a gente pode entender isso, né? Então, como Paulo nos ajuda nessa nossa jornada, né? Como Paulo nos ajuda nesse nosso entendimento, né? Da mesma forma que ele fala lá com a comunidade de Romanos, ele fala conosco, não é? Então, é como se ele estivesse falando conosco. Olha, eu estou conversando com vocês estão me apresentando todas essas dificuldades que vocês têm, toda essa dificuldade de desenvolvimento moral. Eu estou conversando com vocês, eu estou conversando com quem já conhece a lei. Não é? Então é o mesmo entendimento nosso, não é? Nós já conhecemos a lei. Nós já conhecemos o que nós devemos fazer, nós já conhecemos o que nós devemos ter de prática, não é? Para nós, da doutrina espírita, nós temos lá no nosso evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 17, sede perfeitos. No item 3, nós temos lá 20 parágrafos. Depois pegue lá o seu evangelho, consulte lá o capítulo 17, o item 3. Você vai observar lá, que você tem lá 20 parágrafos. Destes 20 parágrafos, 18 deles é um código de conduta. É uma explicação de Kardec, é um comentário de Allan Kardec, suportado, né, pelos ensinamentos dos espíritos codificadores, que auxiliaram então Kardec, para uma construção desse código de conduta. Esse item 3, ele recebe o título de O Homem de Bem, né? O Homem de Bem, para que a gente possa então ter esse entendimento, né, de como é que nós devemos trazer então esse entendimento dessa lei divina, de toda essa obra, de todo esse trabalho, de todo esse esforço que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer para que pudesse nos ajudar, para que pudesse contribuir conosco, não é? Essa forma para que a gente pudesse alcançar a nossa evolução espiritual, alcançar o nosso desenvolvimento moral, não é? Então, se nós pudéssemos resumir dessa forma essas 2 alianças, a antiga aliança era a obediência na lei, a nova aliança é nós praticarmos essa lei com o coração. A antiga aliança nós tínhamos que obedecer,
senão nós não seríamos salvos. A nova aliança é nós tratarmos isso com amor. É nós tratarmos o próximo com amor, é nós desenvolvermos essa leitura, essa observação de mim e do meu próximo com amor. Desenvolvermos, evoluirmos espiritualmente, evoluirmos moralmente. Então a nova aliança, essa aliança selada pela ressurreição do Mestre Jesus, ela é exatamente a oportunidade que nós temos dessa evolução espiritual e evolução moral. Para que a gente possa realmente entendermos, né, qual é esse grande objetivo do nosso processo evolutivo, não é? Então trouxemos aqui do capítulo 7, né? Isso vai se repetir, como eu disse, né, agora há pouco, isso vai se repetir então do capítulo 7 até o capítulo 11, né? Essa mesma pegada de Paulo, então, conversando com a comunidade romana a respeito justamente pontuando isso, né? Pontuando justamente a respeito desse conflito, né? A respeito desse conflito que existe na dificuldade entre abandonar o homem velho e praticar o homem novo. Essa é a grande pegada aqui de Paulo na carta aos Romanos, do capítulo 7 ao capítulo 11, essa grande pegada, essa dificuldade conflitante que nós temos de abandonar o homem velho e praticarmos o homem novo. O que é o homem velho? O homem velho voltado a regras e normas. E o homem novo voltado a sentimento. O homem velho orientado para o racionalismo, para a razão. O homem novo voltado para o sentimento, voltado para a atenção ao coração, para o amor, não é? Então, olha só, isso fica muito bem claro, esse conflito para nós, né? Deixarmos a racionalidade, deixarmos a razão de lado, não é? Não deixar a razão de lado, mas não é bem assim. Não é deixar a razão de lado, mas não olhar somente racionalmente, não olhar somente com a razão, mas olhar para as coisas com sentimento, não é? Olhar para o nosso próximo com amor, olhar para o nosso próximo com esse olhar espiritual. Como Paulo diz, né? A lei é espiritual, né? No versículo 14, né? Se não me engano, a lei é espiritual. Porque bem sabemos, a lei é espiritual, ou seja, é do sentimento para fora. É do olhar com amor, é do olhar com compaixão, é do olhar com base na divina ordem, olhar com base no amor divino, não é? Então fica muito claro aqui para nós e nos chama a atenção para contribuir com a nossa existência, né? Paulo contribui conosco a todo momento, chamando a atenção para a gente chamando a atenção da gente com relação a isso, ao conflito que temos de abandonar o homem velho e assumirmos em nossa existência o homem novo. Não é isso, meus irmãos? E assim chegamos ao final aqui, não é? E eu gostaria para que a gente pudesse encerrar hoje, eu gostaria de trazer para vocês aqui a leitura de uma mensagem, a leitura de uma mensagem da nossa querida irmã Silvia. Vamos ver se eu encontro aqui a mensagem. Ver se eu consigo aqui trazer essa mensagem aqui da Silvia, nossa irmã querida. Achei. Então gostaria de encerrar hoje o nosso programa
com essa mensagem que a nossa irmã Silvia colocou no nosso grupo de domingo do Cáritas. Ela colocou uma mensagem do Espírito Emmanuel. Colocou uma mensagem do Espírito Emmanuel. E eu gostaria de encerrar, né, com a gratidão do Mestre Jesus, com a gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao Mestre Jesus, gratidão aos bons espíritos condutores, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos queridos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, a todos os irmãos e irmãs que foram conduzidos até aqui para esse momento de estudo, de trabalho nosso. Para nós encerrarmos, então, eu gostaria de encerrar o nosso Caminhos de Paulo hoje com essa mensagem da nossa irmã Silvia, que colocou lá no grupo de Domingo Cáritas, né? Um grupo que nós temos ali para que a gente possa acompanhar as notificações da nossa associação. A mensagem diz o seguinte, é uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Companheiro. Psicografada, então, é uma mensagem de Emmanuel, que diz assim: asserene o coração inquieto e segue para a frente. Se erraste, há recursos de retificação. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Se companheiros determinados não te puderam entender a vida, em nome de Deus, trará outros que te compreenderão. A vida, em nome de Deus, trará outros que te compreenderão. Abençoa os que te deixaram em caminho, porque nem todos conseguem cumprir várias tarefas ao mesmo tempo. Agradece aos que te amparam e auxilia aos que possuam menores recursos que os teus. Trabalha para o bem, onde estiveres e como estiveres. Não esperes santificar-te para servir, porque ainda somos criaturas humanas, com os defeitos inerentes à nossa condição. E por isso mesmo, Deus não nos confia trabalho somente compreensível no clima dos anjos. Não acredites que possas evoluir sem problemas ou que consigas aperfeiçoar-te sem sacrifícios. Nunca descreias do poder de progredir e melhorar, à custa do próprio esforço. Alegra-te constantemente. Capacita-te de que o desânimo não presta auxílio a ninguém. Se alguém te ofendeu, esquece. Reflete em quantas vezes teremos ferido alguém sem a mínima intenção e cobre o mal com o bem. Se ouvires referências infelizes acerca de alguma pessoa, medita nas boas ações que essa criatura terá praticado, ou nas boas obras que terá desejado fazer, sem que isso lhe fosse possível. Em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Persevere no trabalho que a vida te deu a executar. Pensa no bem e fala do bem. Abençoa sempre. E se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confia em Deus, na certeza de que Deus, amanhã, nos concederá outro dia. Boa noite a todos, beijo no coração, bom final de segunda-feira, boa semana e que tenhamos uma semana abençoada. Fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.